Graça e paz, igreja. Deus abençoe mais um culto. Deus abençoe você também que está assistindo pelo YouTube, pelo nosso canal da Sal da Terra Caraíba. Seja muito bem-vindo. Nesse momento, convide aí também sua família para poder assistir esse culto. E nós queremos aqui começar adorando a Deus, orando, engrandecendo o nome dEle. Se coloque de pé, se você puder, para começarmos esse tempo de adoração, de louvor. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por mais um domingo, porque nós somos amados pelo Senhor, Pai. O seu amor nos constrange, Deus. O Senhor é maravilhoso, digno de toda a honra, digno de toda a glória. E nós queremos te adorar nesse domingo, Deus. Dizer que o Senhor é incrível, Pai. É o Deus do impossível. É o Deus de amor, Pai. Queremos sentir o Teu fluir, Pai, o Teu Espírito Santo nesse lugar. O Senhor que conhece os nossos corações, sabe como nós entramos aqui nessa manhã, sabe como as pessoas que estão acessando agora na parte da tarde ligaram o seu dispositivo, Deus. O Senhor sabe o que se passa no nosso coração, na nossa vida, Pai. Então, Deus, nós te pedimos nesse instante para que o Senhor renove as nossas forças, que tuas misericórdias se renovem sobre nossas vidas e que o Senhor se faça presente entre nós. É o que nós desejamos, em nome de Jesus. De amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória.
todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós. A Ele todo tom e toda voz cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Cantem glória. Aleluia. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Queremos declarar a Deus que o Senhor é nosso Jesus maravilhoso. Seu grande amor não cessa, Pai.
teu sacrifício, Deus, porque o Senhor, Pai, morreu por nós e nos amou, Pai, e nos salvou. E por isso, Deus, nosso coração se alegra, por isso nós rendemos graça e louvor a Ti. Em nome de Jesus. O Senhor é muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda contra
Glória a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, que Ele é digno de todo louvor e tudo isso que nós declaramos aqui em nome dEle. Amém? Você pode se assentar, as crianças, se puderem e quiserem se encaminhar para a salinha, os adolescentes. Já vamos começar a nossa programação. Mas também queria dizer aqui, quem nos visita nessa manhã, na nossa igreja, levante sua mão aí para que a gente possa te dar um presente, para que a gente possa dar um toque na sua mão, dizer que você é muito bem-vindo. Sara e Rodrigo, nossa igreja se alegra com a presença de vocês. Tem alguém que nos... Aqui, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, meus irmãos. Fique à vontade, essa é a casa do Senhor, amém? Vamos aproveitar e orar pelo pastor César aqui. Curva sua cabeça aí. Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por essa manhã, por essa tarde, para quem nos está assistindo pelo YouTube, e declarar que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador, Pai. E por isso nós cremos, Pai, que o Senhor é capaz de fazer o impossível, Deus. Que seja as tuas palavras através da boca do pastor César nesse momento e que alcance o coração de cada irmão, Pai. Pastor César seja instrumento nas tuas mãos, é o que nós declaramos e pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Opa, meu aleluia foi forte. Graças e paz, queridos. Muito bom poder estar aqui com os irmãos, com os amados. E eu tenho uma notícia boa para você. A partir de domingo que vem, se você chegar mais cedo um pouquinho, você vai desfrutar de um café da manhã com a gente. Amém? Nós queremos fazer isso todo domingo, às 9h30. Pode aplaudir que é bom, né? Então, todo domingo, às 9h30, a gente vai estar... Você não precisa trazer nada, vai ter alguma coisa aqui para você se deleitar um pouquinho. Amém? Mas só que 9h55 o café acaba, porque senão a gente fica lá embaixo e não quer subir, né? Então, depois do culto, se sobrar alguma coisa, você pode até comer de novo, mas o café vai das 9h30 até 9h55. E a gente vai estar fazendo isso todo domingo. Por quê? Porque a gente crê que a comunhão dos irmãos é importante, tá bom? Então, venha com a gente, um cafezinho, um pãozinho de queijo, um bolo, e a gente vai poder estar se deleitando aí na presença uns dos outros diante do Pai, tá bom? Então, a partir do domingo que vem, se você vier mais cedo, você tem esse brinde. Aleluia. Eu queria orar de novo, quero pedir a graça do Pai nesse tempo que a gente vai estar tendo juntos aqui. Pai, muito obrigado, Senhor, porque como é gostoso a gente saber que na Tua presença há delícias perpetuamente. Obrigado, ó Deus, porque a gente pode se agradar do Senhor, nós podemos, Pai, estar presentes junto com os irmãos e estar junto. É maravilhoso porque a Sua palavra fala que quando os irmãos estão juntos, bênção e vida para sempre estão estabelecidos. Obrigado a Deus, porque a gente é parte disso tudo. E a nossa oração agora, Senhor, é que os nossos corações possam estar prontos para receber aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós. Seja aqui nesse culto presencial, seja através do nosso canal no YouTube, ó Deus, que a vida dos nossos queridos, as nossas vidas possam estar sendo transformadas pela Tua palavra. Se assim, Pai, sobre cada um de nós. Nos abençoe nesse tempo, nós te pedimos. No nome de Jesus. Aleluia. A palavra de Deus, a Bíblia, a gente encontra muitas passagens no Novo Testamento de Jesus curando cegos. Algumas são específicas, algumas a gente vê o que aconteceu, e algumas são só citadas, que várias vezes a gente vê versículos dizendo assim, e Jesus daquele lugar curou muitos, deu vista aos cegos, curou paralíticos, mas não cita as pessoas especificamente. Mas existem passagens que a gente vê alguns cegos tendo uma experiência particular com Jesus. E é impressionante porque a gente vê muitas vezes essas citações de homens que não viam, que não enxergavam por causa de problemas visuais e que passaram a ver depois do seu encontro com Jesus. Mas é interessante, é que quando a gente fala em ver
existem algumas coisas que a gente talvez não entenda ou talvez não perceba na sua plenitude. Por exemplo, nós não somos cegos. Aqui nesse auditório não tem ninguém cego. Mas muitas vezes as pessoas que não são cegas podem não ver as coisas. Por quê? Porque uma coisa é você enxergar. Quem não é cego tem a capacidade de enxergar. Se passar alguma coisa do meu lado aqui, eu tenho noção de que passou, eu consigo enxergar as coisas porque eu tenho olhos para ver. Mas existe uma diferença básica entre enxergar e ver. Porque eu enxergo porque eu não sou cego, mas não necessariamente eu vejo. Porque para que eu veja, eu tenho que interpretar aquilo que eu estou enxergando. E nem toda vez eu estou apto para interpretar o que eu estou enxergando. Então a gente precisa estar atento a respeito disso aí. E se a gente for ver no Novo Testamento, é interessante algumas palavras de Jesus. Lá em Mateus 13, versículo 13 e 14, Jesus fala uma coisa interessante. Ele diz assim: por essa razão eu lhes falo por parábolas. Por quê? Vendo, eles não veem, e ouvindo, não ouvem nem entendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Então a gente entende aqui algumas coisas, porque quando Jesus falava por parábolas, obrigado, querida, ele falava com um propósito, para que aqueles que crescem pudessem ver e ouvir, mas aqueles que tinham corações endurecidos, mesmo enxergando e escutando, não vissem e nem ouvissem. Então a gente precisa perceber que Jesus tinha um propósito com aquilo lá. Então nas parábolas, ele ao mesmo tempo, com as mesmas palavras, com aquela história que ele contava, ele permitia que alguns pudessem ver, mas outros não conseguissem ver. E a gente pensa, mas por que isso? Nós podemos fazer uma teologia a respeito disso aqui, mas não é o meu propósito. Porque a gente precisa compreender é que Deus muitas vezes tem nos chamado para ver coisas que nós não estamos vendo por algum motivo. E quando eu não vejo aquilo que Deus quer mostrar, eu começo a perceber então que eu não estou crescendo, eu não estou amadurecendo na forma ou na condição daquilo que Deus quer proporcionar para nós. A partir do momento que Deus está querendo revelar a nós alguma coisa e eu não percebo por não ver e ouvir, eu começo a não viver experiências com Deus na proporção que eu deveria viver. E aí a gente começa a compreender que muitas coisas daquilo que passamos, nós passamos, como a Bíblia diz, porque não conhecemos as Escrituras. Nós atribuímos muito das nossas, desculpa o termo, esse termo é feio, mas nós atribuímos muito das nossas desgraças a algo que Deus não fez por nós. Então a gente começa a culpar Deus, porque de alguma forma eu não estou vivendo uma plenitude de alguma coisa na minha vida, porque Deus não quis ou não permitiu. E aí a gente começa a querer atribuir a Deus a razão, os motivos pelos quais nós não estamos vivendo uma plenitude de vida que poderíamos viver. Mas isso não é bem a expressão da verdade. Porque Deus me deu olhos para enxergar e ver, mas eu estou só ficando no enxergar. Então, nós precisamos compreender que, às vezes, os cegos que não conseguem enxergar estão vendo mais do que nós. Porque eles têm uma percepção do que Deus pode fazer na vida deles. Embora não enxergam nada, eles estão vendo mais do que nós. Quando eles se deixam ser levados pelo Espírito Santo do Senhor e as revelações do Pai se tornam palpáveis na vida deles. Então essa coisa de ter olhos ou não ter olhos, espiritualmente falando, não vai fazer muita diferença. Porque o que Deus quer mostrar para você, você pode ver sem enxergar. Amém? Olha que interessante. Se a gente começar a meditar sobre isso, nós vamos perceber que muitas vezes nós não vemos por conveniência. Eu li um livro, faz muito tempo que eu li esse livro, era de um psicólogo, eu não lembro o nome dele, mas ele conta uma história interessante. Ele conta que na universidade onde ele trabalhava, ele era extremamente respeitado.
E todo mundo que passava no corredor fazia questão de cumprimentá-lo. Bom dia, como é que vai o senhor? Tudo bem? Porque ele era muito popular, ele era um cara assim, fantástico. E um dia ele fez uma experiência. Um dia ele se vestiu de gari. Ele pôs um uniforme de quem vai varrer rua, varrer pátio, varrer corredor. E ficou o dia inteiro na universidade com essa roupa. Ele não pôs um chapéu para disfarçar, ele não pôs óculos escuros, ele não fez nada para disfarçar o rosto dele. Ele simplesmente colocou uma veste que ele não usava. E sabe qual foi a surpresa dele? Ele concluiu que ele se tornou invisível naquele dia. Porque ao ver aquele uniforme, ninguém olhou para o rosto dele. E ninguém percebeu que era aquele cara que todo mundo gostava de cumprimentar. Ele percebeu que uma roupa, somente uma roupa, foi o suficiente para torná-lo invisível. A culpa era dele? Não, a culpa era dos outros, que interpretaram de uma forma e não fizeram questão de ver quem que era aquela pessoa que estava dentro daquele uniforme. E ele fala assim, com o coração pesado, de que ele nunca se sentiu tão invisível na vida dele, só por causa de uma roupa. Entende então por que às vezes a gente enxerga, mas não vê? Quantas vezes nós oramos e pedimos para que Deus nos dê a oportunidade de fazer alguma coisa? Talvez você nem ore a respeito disso, mas tem gente que ora. E quando a gente pede alguma coisa para Deus e Deus faz, você corre o grande risco de não ver. Porque às vezes a gente pede da boca para fora. Se a gente pede para, oh Deus, eu queria amar. A gente já comentou isso aqui. Prepara, porque Deus não vai pôr gente boa do seu lado para você amar. Porque amar gente boa é fácil. Deus vai colocar os chatos, os intragáveis, os que dão trabalho. Você está querendo aprender a amar? Só que quando os intragáveis chegam, você não quer vê-los. E aí você esquece que você pediu para Deus que você queria amar as pessoas. Oh Deus, eu queria ser usado pelo Senhor. Aí Deus coloca gente com todo tipo de necessidade perto de você. Só que você não vê. Você não consegue vê-los. Porque de repente as necessidades dessas pessoas são tão básicas que você pensa, não, elas estão muito longe do meu nível social. E que sabe o que acontece? Você não as vê. Então essa questão de ver é uma questão muito séria. Porque a gente quer ver, mas a gente quer ver aquilo que é conveniente. Como é bom a gente ver coisa que é boa. E como é chato a gente ter que ver coisa que não presta. Só que isso que não presta é uma avaliação sua. Pessoas que têm necessidades, não é porque elas não prestam, meu querido. É porque por algum motivo Deus permitiu eles estarem naquela condição. Talvez elas estejam naquela condição, porque Deus queria que você as visse, para que através de você elas pudessem ser abençoadas. Aí você não vê o que acontece. Há uma tremenda frustração, porque você não cumpriu o papel daquilo que Deus estabeleceu para você cumprir. Isso então é sério, a gente tem que estar sempre atento. Porque senão nós vamos nos tornando invisíveis, ou fazendo com que as pessoas à nossa volta, o que é pior, sejam invisíveis. Eu só vou ver quem eu quero. E Deus quer te mostrar exatamente as que você não quer, porque é através delas que você vai ter experiência com o poder de Deus. Existe um texto na Bíblia, está lá em 2 Reis, no capítulo 6, que é interessante, porque isso traz uma clareza para esses aspectos espirituais que nós estamos falando. E nessa história de 2 Reis, está escrito que o rei da Síria resolveu afrontar o rei de Israel. E eles queriam combater Israel. Mas acontece que tudo que o rei da Síria programava e planejava para fazer, Deus revelava ao coração de Eliseu, que era o profeta. Então, por exemplo, o rei falava o seguinte, olha, nós vamos acampar naquele lugar para pegar os israelitas de surpresa. Aí Deus falava para Eliseu e para o rei de Israel, falou assim, olha, não passa naquele lugar não, que eles estão lá te esperando para te pegar de surpresa. E o rei da Síria foi ficando irritado, porque ele pensou, tem um traíra aqui no nosso meio. Porque tudo que eu falo aqui, o exército de Israel está sabendo.
E ele estava bravo, porque ele queria saber quem que era a pessoa que estava traindo o exército sírio. Aí no versículo 12 de 2 Reis 6, um dos soldados do rei da Síria disse ao rei: nenhum de nós, majestade, é Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas no seu quarto. Então, aquele soldado teve um discernimento que não tinha traíra dentro do exército. Não tinha ninguém que estava ali enredando as coisas para o exército de Israel. É que tinha um profeta que conversava com Deus. E que Deus revelava a ele até os pensamentos do rei da Síria. O que o rei da Síria fez? Onde que fica esse profeta? E convocou um grande exército de carros e cavalos e homens e mandou exatamente para o lugar onde Eliseu estava. Um exército para pegar um homem. Porque o rei da Síria queria acabar com aquela situação. Eliseu estava bagunçando tudo o esquema. E lá em 2 Reis, continuando a história, no versículo 14 e 17, acontece uma coisa muito interessante. Está escrito assim, ó: ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade, onde Eliseu estava, né? O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saiu, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Olha que fantástico. Então, o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de carros e cavalos de fogo ao redor de Eliseu. Olha que maravilhoso. Muitas vezes as coisas espirituais não são vistas por olhos naturais. Esse canto que nós acabamos de cantar fala muito a respeito disso, porque ele pede para que Deus abra os olhos do coração. Coração tem olho? Não, amados. Quando a gente fala olhos do coração, é para que a gente possa ver aquilo que fisicamente a gente não consegue ver. Olhar com os olhos do coração é quando a gente começa a perceber espiritualmente o que Deus está fazendo. Espiritualmente o que está acontecendo à nossa volta. Porque esses olhos naturais não conseguem. A gente não tem ideia de como é que estão os anjos aqui nesse lugar agora. A gente não tem ideia do que são os aspectos celestiais em torno dos filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Porque às vezes você está andando, você está na rua, você acha que está tudo normal, não está acontecendo nada. Mas à sua volta está uma batalha espiritual, porque os demônios estão querendo te matar e os anjos não permitem. A gente não percebe isso. Às vezes a gente chega em casa e fala assim: meu Deus do céu, hoje eu escapei de uma. Não, não é que você escapou de uma. É porque os anjos trabalharam para que você não fosse prejudicado. Às vezes a gente acha que tem coincidência, a gente acha que por pouco aquilo lá não me pegou. Não. Tudo isso tem algo espiritualmente falando que está acontecendo, que os seus olhos não conseguem ver. Então nós precisamos, como o profeta Eliseu disse aqui agora, Senhor, abre os olhos do rapaz para que ele possa ver o que está acontecendo. E Deus abriu. E ele viu o que o próprio profeta Eliseu tinha dito antes. Preocupa não, porque os que estão conosco são muito mais do que estão contra nós. E essa é a promessa de Deus na palavra dele para cada um de nós. Que às vezes a gente acha que nós estamos passando o pior problema do mundo, nós estamos passando a maior dificuldade que já existiu, a gente acha que a gente é a pessoa mais infeliz do mundo por causa daquilo que a gente está vivendo, e vai por aí afora, e Deus vem e fala o seguinte: meu querido, muito maiores são aqueles que estão com você do que os que estão tentando contra. Porque se não tivesse um exército celestial batalhando por você, você já estava morto. Porque o diabo não tem escrúpulo. O diabo não fica com dó. Às vezes a gente pensa o seguinte: o diabo vai ter dó, porque eu sou tão bonzinho. O diabo não tem dó de ninguém. E o que ele quer é exterminar todo homem e mulher de Deus, porque é uma forma dele afrontar Deus.
Agora, por que ele não consegue? Porque existe um exército de carros e homens de fogo para te proteger. O que eu não consigo ver com os meus olhos naturais não quer dizer que não existe. A gente tem mania de achar que só aquilo que os meus 5 sentidos conseguem perceber que são verdadeiros. E tudo que eu não consigo perceber é invenção. Não é verdade. Então, o exército celestial a favor de Eliseu era tão maior que o exército sírio, que depois da oração de Eliseu, o Senhor feriu com cegueira todo o exército sírio. E aquele exército foi derrotado sem uma gota de sangue qualquer. Não precisou. Então, queridos, Deus quer abrir os olhos dos cegos. Sim, Deus abriu muito olhos de cego, mas Deus quer abrir os olhos dos que enxergam também. Deus quer abrir os nossos olhos porque nós precisamos perceber a realidade daquilo que Deus quer mostrar para cada um de nós. Nós precisamos entender que Deus quer que você veja o que Ele já fez por você, através de Jesus. Deus quer que você veja o que Ele está fazendo nesse exato momento na sua vida. E Deus quer que você veja aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas à sua volta, através de você, a partir do momento que você se dispõe a falar assim: Deus, eu quero ver. Eu quero ver o que o Senhor tem para mim. Eu quero ver o que eu posso ser útil na manifestação do seu poder. Coisas que olhos naturais não vão conseguir ver. Tem uma passagem lá no Evangelho de João que eu acho muito interessante, simples. João 1, 45, 46. Quando Jesus, então, estava ajuntando os seus discípulos. Esse texto fala assim: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Diante disso, perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E Filipe respondeu: vem e veja. Quando Filipe falou que Jesus era de Nazaré, Nazaré era uma cidadezinha pequena, pouco expressiva. Talvez assim, se brincar, nem todo mundo sabia que existia. Quando Filipe falou, Natanael falou assim: Nazaré? Sai coisa que presta de Nazaré? Filipe poderia ter explicado que um punhado de coisa, mas eu achei que a resposta de Filipe foi tão fantástica, porque ele disse simplesmente isso: então vem ver, comprove você mesmo. Meu querido, Deus tem chamado a gente para ver determinadas coisas, onde não é argumentação, não vai ser um sermão de toda a qualidade que vai trazer entendimento ao seu coração, não vai ser argumentação de pessoas que têm entendimento teológico de que está escrito. Não. É a experiência pessoal de vir e ver. Então a gente precisa disso. Deus quer abrir os nossos olhos para que a gente veja. Natanael levantou e foi ver. Já que Filipe falou vem e ver, ele falou: então vamos ver se tem coisa que presta em Nazaré. Levantou. E ao encontrar com Jesus, Jesus já fez algumas afirmações que Natanael caiu o queixo e falou: Senhor, verdadeiramente tu és o Cristo. Jesus ainda fala assim: mas só porque eu falei isso, você já está crendo? Mas ele foi e viu. E como resultado, Natanael também é conhecido na palavra de Deus como Bartolomeu, que é um dos 12 discípulos de Jesus. O simples fato dele levantar para ir ver o que Filipe tinha falado, fez dele um seguidor de Jesus e que foi preparado pelo Senhor para o trabalho que ele tinha. Então, Deus quer abrir os nossos olhos, como abriu de Natanael. Eu tenho certeza que se a gente fosse perguntar assim: quais as dificuldades você tem vivido hoje? Quais são os seus problemas? Todos nós poderíamos fazer aqui uma lista. Mas eu queria te pedir um favor, que você ouvisse atentamente as perguntas que eu vou te fazer aqui. Sua vida está difícil? Então,
Vem e veja o que Deus pode fazer por você. Seus problemas estão te sufocando? Então vem e veja como Deus pode te dar vitória. Você tem dificuldade em ter fé? Vem e veja como Deus pode fortalecer e te ensinar a exercitar a sua fé. Você está vivendo sob constante medo? Seja sincero. Quantas situações que a gente é afligido por medo? Então você tá nessa situação? Vem e veja como você pode ser liberto em Deus desse medo. Você se sente frustrado? Você sabe que a frustração é algo muito mais comum do que a gente imagina. Porque tudo pode frustrar. Você chega e dá um sorriso para uma pessoa, querendo um sorriso de volta, a pessoa não sorri, aquilo lá frustra. Agora, pode chegar a níveis muito maiores do que isso. A gente começa a colocar expectativa uns nos outros, e cada uma dessas expectativas que não é atendida, frustra. Tem gente que se frustra com Deus, porque acha que Deus não está respondendo à altura os seus anseios. Então deixa eu te falar uma coisa, querido. Você se sente frustrado? Vem e veja o que Deus pode fazer com você, para você se tornar um vencedor. Você tem pensamentos suicidas? Eu estou vivendo um mundo que isso está se tornando extremamente comum. Por algum motivo, um problema maior do que você esperava, e você pensa o seguinte, melhor que isso é só morrer mesmo. Tem gente que pensa isso e toma atitude em relação a isso, que é muito triste. Tem pessoas que só pensam, mas não tem nem a coragem de tomar essa atitude. Graças a Deus. Mas você tem pensamentos suicidas? Eu quero te falar, meu querido, para você vir e ver que Deus pode te fazer viver de uma forma plena. Você tem ataque de pânico? Vem e veja como que você pode ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você se sente inferior junto a outras pessoas? Porque a gente vive uma sociedade em que parece que todos nós somos cobrados a sermos melhores do que todo mundo. A gente é cobrado, se eu for fazer, eu tenho que fazer melhor que todo mundo. E isso é difícil, por quê? Porque a gente começa a se sentir inferior quando a gente acha alguém que faz melhor do que nós. E a gente vai achar sempre. É muita pretensão a gente achar que tudo que a gente faz melhor que todo mundo. Mas quando você se sentir inferior junto às pessoas, vem e veja como você pode valorizar a sua autoimagem diante de Deus. Você se sente incapaz? Tem muita gente que se sente incapaz. Então vem e veja como você pode ser capacitado em Deus. Você se sente só? Tem gente que consegue sentir solidão em meio a milhares de pessoas. E tem gente que, mesmo estando expressamente sozinho, se sente acompanhado. Mas se você sente solidão, vem e veja a família que Deus já preparou para você e para aqueles que o buscam. Você se sente desprezado? Então vem e veja o que o sangue derramado de Jesus na cruz pode fazer por você. Você se sente infeliz? Então vem e veja que a alegria do Senhor pode se tornar a sua força. Você se sente uma pessoa má? Vem e veja que Deus pode transformar você e toda a sua vida. Qual que é o seu problema, meu amado? Que eu não citei aqui. Talvez você ainda tenha mais algumas perguntas que eu não falei. Mas eu tenho a resposta para você. Vem e veja o que Deus pode fazer por você diante desse problema que você está pensando aí agora. Seja ele qual for. Deus quer abrir os olhos do seu coração.
para que você possa ver que existem carros e carruagens de fogo à sua volta, para que você possa se tornar mais do que vencedor em Jesus Cristo. Não existe problema, não existe drama, não existe uma situação, quaisquer que sejam essas situações, que possam ser maior, mais forte, mais, sabe, mais significativo do que o amor de Deus por você. Se você está vivendo a agonia do seu problema, é porque você não conseguiu ver o Deus que é muito maior que esse problema. Então, qual que é o seu problema? Vem e veja que Deus pode realizar na sua vida em relação a isso. Mas não deixe esse problema te sufocar, te matar, te destruir. Nós fomos chamados por Deus para sermos vencedores, para sermos, sabe, pessoas que em Deus, dependendo dEle, entendendo a respeito do amor dEle, a gente possa dar uma reviravolta na nossa vida. Deixa Deus abrir os seus olhos para que você veja. Eu quero orar como Eliseu orou. Senhor, abre os olhos desse meu irmão, dessa minha irmã, para que eles vejam, para que eles possam ver tudo aquilo que Deus quer fazer, tudo aquilo que o Senhor quer fazer. Sabe por quê, meu querido? A criação de Deus é maravilhosa. A natureza à nossa volta é maravilhosa. Se tem alguma coisa feia, foi porque o homem estragou. Mas tudo que Deus criou é maravilhoso. A sua vida é maravilhosa. Deus não te fez para ser um infeliz. Deus não te fez para que você fosse um degrau onde os outros passassem pisando por você. Deus não te fez para que você fosse, sabe, a pior das criaturas. Não. Deus nos fez para que a gente pudesse desfrutar de toda a beleza do Evangelho de Jesus. Para que a gente pudesse entender que o amor dele é muito maior do que a gente pode imaginar. Para que a gente pudesse entender que tudo que ele quer fazer é para te abençoar, para te ensinar, para te dar um caráter, para te dar uma vida que vale a pena ser vivida. Então não tem problema, não tem dificuldade, não tem situação que você está vivendo que possa te impedir de ser pleno na presença do Pai. Então a minha oração para você hoje é a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos para que ele veja. Eu quero declarar nessa manhã na sua vida, meu amado, você que nos assiste, eu quero declarar nas suas vidas que Deus quer trazer olhos que vejam aquilo que Ele quer fazer em cada um de nós. Não existe desafio, não existe impossível, não existe nada que Deus não possa fazer por você e através de você. Eu queria que você fechasse seus olhos. Porque ninguém melhor do que você para saber o que você está passando. Ninguém melhor do que você mesmo para saber o que tem te impedido de ser um vencedor. Você sabe qual que é a pergunta que te incomoda? Senhor, abre os olhos dos meus irmãos para que eles vejam. Eu quero declarar, ó Deus amado, que todo espírito de morte, de derrota, Pai, de incapacidade, sejam destruídos agora em nome de Jesus da vida dos meus irmãos. Todo espírito contrário a Deus, aquilo que o Espírito Santo do Senhor faz e opera, seja desfeito nessa manhã, nessa tarde, nesse dia. Eu quero declarar, Pai amado, que os nossos olhos se abrem diante daquilo que o Senhor quer revelar a cada um de nós, para que a gente possa ver o que o Senhor está fazendo, Pai, para que a gente possa ver os carros,
os cavalos, os guerreiros de fogo que o Senhor tem colocado à nossa volta. Não existe exército inimigo que consiga derrotar o exército do Senhor que está conosco. Em nome de Jesus, Pai. Eu quero te pedir, meu querido, se você entrou aqui essa manhã com essa sensação de derrota ou qualquer coisa parecida e quer ter os seus olhos abertos, eu queria te pedir que você ficasse de pé, que eu quero orar com você, sem constrangimento, porque uma das coisas que nos faz derrotar, nos faz ser derrotados, é a vergonha do que os outros podem pensar. Então, sem constrangimento, eu quero te pedir para você ficar de pé, que eu quero declarar sobre a sua vida que a vitória de Jesus te pertence, que os seus olhos se abrirão para ver o que precisa ser visto para que toda essa sua dificuldade seja vencida. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero te louvar pela coragem desses meus amados que se colocaram de pé e declarar sobre a vida de cada um deles, ó Deus, que eles não estão sozinhos. Eles não estão sozinhos, ó Pai, porque existe esse exército do Senhor à volta de cada um deles. E eu quero declarar, Pai amado, agora, abre os olhos deles. Abre os olhos deles, Senhor, para que eles vejam que eles são mais do que vencedores em Cristo Jesus, o Senhor. Abra os olhos deles para que eles vejam, Deus, que não existe problema que seja maior que o teu amor. Que o teu amor é suficiente para destruir todo exército inimigo, para desfazer toda armadilha, para jogar ao chão tudo aquilo que foi construído para impedi-los de alcançar o que o Senhor já determinou. Abra os olhos desses queridos para que eles vejam que em Ti nós já temos a vitória. Traz fé ao coração desses amados, Pai. Sabemos que o inimigo vai falar alto, vai fazer barulho no coração deles, para que a bênção seja roubada. Mas nós queremos repreender desde já que não seja roubada a convicção no coração desses amados de que o Senhor é por eles. E quando o Senhor é por nós, ninguém pode ser contra. Que a graça maravilhosa do Senhor seja derramada sobre esses amados. Fortaleça-os, ó Deus. Anima-os para que eles possam ver tudo o que eles precisam para se tornarem vencedores. Seja assim sobre a vida desses queridos, seja assim sobre a vida de todos nós, ó Pai. Porque às vezes, Senhor, a gente imagina que os nossos problemas não são tão grandes assim, mas a gente continua não vendo o que a gente precisava ver. Então que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, para que vejamos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder e o Teu amor. Seja assim sobre nós, sobre o Teu povo, agora e para sempre, Pai. Amém. Amém, meus queridos. Sejam fortalecidos, viu, em nome de Jesus, porque o Senhor é com aqueles que o buscam. Amém? Aleluia, graças a Deus. Nós estamos terminando o nosso culto. Você que esteve conosco aí, que Deus te abençoe, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. E para que